agradecer sempre, né, por tudo que a gente está vendo e o que o nosso estado está passando, as calamidades que estão acontecendo, e a gente olhar para nós e se dar conta que as reclamações não têm valor, né? Que a gente deve agradecer muito mais o pouco que se recebe. Que a gente aprenda como missão, né, tudo que acontece. E o tema que a gente acabou escolhendo em cima da hora aqui, o que significa estar com Deus. Então tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e que a gente consiga transmitir, né, alguma coisa referente a isso. Eu e a Karine agora estava conversando a respeito do tema e é o que a gente vem falando há várias segundas-feiras que a gente vem aqui na frente para entender Deus, né? Então é o que nós vamos comentar agora. Hoje nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão um livro do Cleto Lewis e Em Paz com a Vida. Esse é o livro que a gente vai utilizar porque nós não trouxemos hoje os livros que a gente sempre utiliza, né? Também não conversamos muito sobre o tema, né, Ronaldo? Então, nós vamos fazer como a gente sempre faz a leitura, a gente conversa um pouquinho e depois complementa com mais um pouco de leitura. Como o Ronaldo falou, o tema é o que significa estar com Deus e eu vou começar a leitura para vocês então aqui. Quando questionamos as pessoas sobre o que as motiva a frequentar um templo religioso, a maioria refere que buscam uma comunhão com Deus ou que vão para estar com Deus, visando com isso fortalecer a fé. Certamente que é imprescindível essa atitude, mas o que pretendemos analisar é em que circunstâncias ocorre essa interação com o Criador. Será que apenas nas reuniões semanais em que buscamos determinados locais para fazer as nossas orações? Nos ensinos de Jesus, o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, encontraremos a resposta para esta questão. Conforme Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, o que nos leva a pensar que o encontro com Deus é algo que se constrói através de um mundo íntimo renovado constantemente pela prática das lições evangélicas do Mestre. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas. O evangelista Lucas registrou o diálogo de Jesus com o doutor da lei, que nos ajuda a entender essa questão. Vou fazer a leitura agora para vocês, que é uma parábola, tá, pessoal? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus. Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus. Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo-o sobre sua cavalgadura.
levando-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou da misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Nessa parábola fica evidenciada a necessidade da aplicação das máximas do Cristo. Faze isso e viverás. A única maneira de nos aproximarmos do Criador é cumprindo as suas leis em todas as nossas ações. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Em cima disso que a Karine leu, nós estamos em contato com Deus? A gente está entrando em contato diariamente com Ele? É difícil? O contato se torna difícil? A gente entra em contato com as orações? Sim. Mas Deus quer de nós somente oração? Em cima do que está acontecendo no Estado hoje, a gente modificou alguma coisa das nossas atitudes? Tudo isso que está acontecendo, que é uma coisa terrível, eu tenho um amigo que perdeu tudo, não sobrou nem a casa dele no terreno que ele morava. Em cima desses fatos todos, será que Deus não está nos mostrando alguma coisa? Será que Deus não quer que a gente abra os olhos? Aqui fala sobre a casa de oração, né? Para a gente entrar em contato quando a gente está na casa. Sim, a gente vem para cá para entrar em contato com Deus. Mas a gente sai daqui e tem que manter o contato. Na última conversa que a gente teve, que eu coloquei a respeito das próximas eleições, está mostrado agora para nós aí os porquês disso que eu falei, né? Porque a gente escolhe um governante para que ele entre em contato com Deus e nos traga as condições para a gente viver aqui no local que a gente vive. Foram vários casos, vários relatos de situações que aconteceram nessa tragédia que é absurdo da gente escutar. Não só as perdas que as pessoas tiveram, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a sonegação. Aquelas pessoas que não querem entrar em contato com Deus, que estão lá. Que estão administrando tudo. Não é possível que a gente, em 2024, depois de 2024 anos que Jesus veio à Terra, que nos mostrou o caminho, que nos deu a direção, que nos deu a luz, nós estamos pior que antes da vinda dele. Não é possível que nós podemos nos chamar de humanidade. Eu tento entrar em contato com Deus. Tem dias que eu não consigo, tem dias que eu realmente estou fora da minha casinha, como eu digo, né? Mas é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que a gente que chega um momento em que as orelhas são puxadas dessa maneira, que a gente realmente comece essa transformação, que não deixe para amanhã de novo. O mínimo que a gente possa fazer, mínimo. Pequena coisa, mas é só isso, é só isso. Isso é grandioso aos olhos de Deus.
Qualquer ação que a gente tiver em bem do próximo, e aí eu não estou falando mais do que está acontecendo lá em cima, estou falando da nossa localidade, aonde a gente vive. Aqui a gente tem agruras que nem eles estão tendo lá. E a gente cruza, eu não me lembro mais dos nomes, mas o samaritano foi o que fez a boa ação. A gente faz a mesma coisa dos outros. Eu estou falando de mim, a gente, né? O sacerdote e o levita, né? Então a gente muitas vezes passa e fecha os olhos para a mazela do outro, porque não lhe diz respeito. Hoje no estudo a gente estava comentando a respeito disso também. As diferenças sociais que existem, principalmente no Brasil, que é o que a gente entende mais, né? Eu não saí muito para fora, mas que eu fui para a Argentina e Paraguai. Então, assim, essas diferenças sociais que a gente vive aqui no nosso país. E aí eu ainda comentei que eu ainda sou do tempo, e continuo, dando a vara e ensinando a pescar do que dar o peixe. Mas hoje as coisas se modificaram de tal maneira que se dá o peixe e muitas vezes quem recebe o peixe não quer comer peixe. Está na moda a picanha, eu quero comer uma picanha. Então a nossa necessidade de estender a mão é demonstrar para o outro que existe um caminho. A Kika fez isso com uma família, né? Funciona. A gente ajudou uma família, no princípio, estendendo a mão e dando a comida realmente. Mas depois, agora está na hora de se mexer. Essa é a ideia de entrar em contato com Deus. Porque Deus não quer também que o outro, aquele que está na necessidade, continue lá na necessidade. Ele quer que o outro também aprenda, que ele abra os olhos e veja que chega um momento em que ele não pode ficar esperando. Para quem conhece o passarinho igual o chupim, né? É dica. O chupim tem 30 anos e vive do pobre João de Barro. Não é isso que Deus quer. O contato com Deus é fácil. É muito simples. É a gente aceitar que precisamos melhorar as nossas ações perante os outros. E para isso acontecer, a gente volta sempre no lugar comum. Olhar para dentro de nós. E querer fazer a modificação. A gente sempre fala nos nossos estudos que tudo que acontece com a gente tem o dedo de Deus. E para nós estar aqui hoje na frente, por algum motivo, Deus colocou o dedo assim, vocês vão lá e vão falar alguma coisa. E realmente eu não estudei, não me preparei. Carinho também não. Mas isso é tão latente de tudo que a gente vem falando todos os dias, todas as vezes que a gente chega aqui, que as conversas que a gente tem, sempre elas estão entrelaçadas, né? Porque nós todos temos necessidades. Muitas vezes eu preciso que alguém me diga alguma coisa. Essa semana passada, né, que a gente estava conversando, eu disse para a Karina que ela me diz algumas coisas que me fazem eu repensar aquilo que eu faço, dentro desse caminho que a gente está trilhando. Porque todos nós somos necessitados. E uma coisa simples que a gente faz ou não faz, que é o bom dia da manhã, para as pessoas que cruzam na rua, mas eu não conheço. Não precisa conhecer. É tu desejando para aquela pessoa que aquela pessoa tenha um bom dia.
até isso a gente já falou sobre isso. Tu entrar num local que existe gente trabalhando naquele local e tu não cumprimentar aquelas pessoas, mas ele não me respondeu, não é um problema teu. É um problema de como tu entra em contato com Deus. Não vou mais lá porque não me atendeu bem. É tu que está renegando Deus. É tu que está dizendo para Deus, eu não sirvo para ser teu filho porque eu ainda tenho raiva das coisas que me acontecem. Claro que às vezes a gente não está no dia bom, que é permitido, né? Às vezes a gente escuta coisa que não gostaria de ter escutado. Mas é a transformação da gente, é a maneira como a gente se coloca, é que faz a diferença. Em pequenas atitudes da gente. Hoje, a hora que eu fui botar gasolina ali, eu vinha de lá, do lado de Itaqui, entrou um carro e botou no lugar. Ele viu que eu estava entrando ali. E ele pegou e colocou na bomba antes que eu. Ele poderia ter entrado do outro lado. Beleza. Parei, fiquei esperando. Botei a gasolina. Não mexeu com a minha estrutura. Tempos atrás mexia. Entrar em contato com Deus, como se fala aqui, tem mais coisas que a gente vai falar, eu vou deixar assim. Entrar em contato com Deus, gente, é na oração? É no acolhimento. É no passar por alguém que está descarregando no caminhão e ver que a pessoa botou uma carga a mais, porque às vezes a pessoa está na pressa, está entregando no supermercado e ele quer largar aquilo ali, quer ir embora. E botou 3 caixas, o parceiro dele botou 3 caixas em cima para carregar e ele sai embora. O que custa tu chegar e pegar uma caixa dessas? O que custa para a gente ser o bom samaritano? Nós precisamos dessa transformação. As coisas estão acontecendo no planeta. O planeta está se transformando. O planeta está mudando o eixo. Vão acontecer mais catástrofes desse tamanho. A gente tem que entender que é uma mudança planetária que não tem nada a ver com aquecimento global. Que a gente não pode comprar o que se vende dessa maneira. Na semana passada a gente falou sobre... Qual é a palestra? Para refletir, gente. A gente tem que questionar, a gente tem que estudar, procurar saber mais coisa para entender tudo isso que a gente está passando. Nós vamos entrar numa era de gelo, de mini era de gelo. Mas é porque o aquecimento não tem a ver com o aquecimento global. É o eixo do planeta, o Sol está modificando o lugar que o nosso Sol nascia, não está nascendo mais. Quem é que diz isso para a gente? Tem vários cientistas que falam, tem outros vários cientistas que desmentem o que falou primeiro. Aí o que eu fiz lá em casa? Cuidei do Sol. O Sol nascia aqui, agora está nascendo lá. É verdade. E nós precisamos estar abertos ao que Deus está nos mandando. Que é rápido. Concluir a leitura. A adoração, como nos ensinam os espíritos superiores, consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Mas a verdadeira adoração
os seus discípulos e propôs uma nova forma de amar. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Através da prática desse mandamento, estaremos sob a tutela de Deus onde quer que nos encontremos. Bom, pegando a frase em que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, a gente sempre reforça o que nós falamos aqui, que nós somos centelhas divinas, nós somos partes de Deus, nós somos partes do Criador. Então, nós não necessitamos terceirizar a nossa fé, buscar uma terceira coisa, digamos assim, local, pessoa ou algo a nossa fé. Buscar por Deus em algum outro local. Está dentro de nós. Basta a gente entrar em oração, a gente acalmar um pouquinho a mente, ter pensamentos um pouco melhores, não ter pensamentos tão destrutivos. Nós também comentamos um dia aqui, e eu depois fui pesquisar, porque eu sou desse tipo, né? Não, a gente não pode falar bobagem, né? Nós temos em média 70 mil pensamentos diários. Pesquisei, porque eu falei aqui, não tinha certeza. Em média, 70 mil pensamentos diários. E aí vocês imaginam o que a gente pensa durante todo o tempo que a gente está acordado. Imagina quanta besteira não vai na cabeça. E esses pensamentos é o que determina a nossa vida, o que determina a maneira como a gente vive, como que são as nossas experiências. Então, se Deus está dentro de nós e nós somos parte do Criador, nós somos uma centelha dele, nós temos que buscar isso dentro de nós. Nós temos que sentar, acalmar nossa mente e buscar lá o que eu estou fazendo, como que eu estou agindo, que tipo de pessoa que eu estou sendo. Tudo está dentro de nós. Só que a gente procura sempre do lado de fora. Porque muitas vezes a gente não quer olhar para dentro, a gente não quer ver as sombras que a gente tem. É difícil olhar mesmo para isso. E aí tu acha que tu precisa de uma salvação, de alguém que te salve, alguém que vai te tirar lá do fundo do poço e te diga, não, tu é isso, assim. Não. Vamos orar mais, mas orar acreditando, não só falando da boca para fora, sentindo aqui dentro, sentindo que nós somos partes desse Deus, que nós somos essa centelha, sentindo, vibrando dentro da gente. É isso que é o importante. Vir aqui nos motiva, nós vemos outras pessoas, e como eu sempre digo, quando a gente entra aqui na porta, no centro, a gente já está recebendo energia. Essas energias, elas nos fortalecem, porque muitas vezes é difícil a gente fazer a caminhada sozinho. Então a gente precisa dessa força. A gente vem aqui no centro, a gente se harmoniza aqui dentro. Quando vierem aqui, deixem os problemas lá fora, entrem aqui, busquem essa harmonia, se tranquilizem, tentem se conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Para quem, digamos assim, tem esse canal mais aberto com a espiritualidade, com os mentores, cheguem aqui, peçam ajuda, falem mentalmente isso. Hoje eu preciso de ajuda. Ou converse com alguém aqui da casa que vocês se sintam confortáveis também. Mas Deus está dentro de nós. Ele vai estar sempre dentro de nós. E nós podemos buscar Ele em qualquer lugar, mas se nós não buscarmos aqui dentro e não buscarmos essa melhoria que a gente sempre fala, agindo de uma maneira mais amorosa com as outras pessoas, nós podemos rezar durante toda a nossa vida e as coisas não modificarem. São passos que a gente precisa seguir. A gente vem na casa espírita ou vai em algum outro lugar, em algum outro templo, a gente faz a oração, a gente ajuda o próximo, a gente tenta se melhorar, busca ter ações diferentes,
fechar dentro de um casulo e deixar que o caos em volta aconteça. Não. Vamos se modificando. E quando a gente se modifica, e nós já falamos também sobre isso, e vale ressaltar, quando a gente se modifica, o mundo à nossa volta se modifica. Porque a gente passa a olhar de uma maneira diferente para as pessoas, para as coisas, para as situações. Então, vamos enxergar dentro de nós essa parte de Deus que somos nós, né? Vamos enxergar isso, vamos perceber isso e vamos ir modificando as nossas ações que não são tão boas, vamos transformando elas em coisas boas. Então, um pouquinho de cada vez, nada acontece do dia para a noite, a gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente já está começando e vamos continuar, a gente não pode parar na metade do caminho. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Acho que É isso. né? Agradecer, né, gente, sempre também, né, porque assim, ó, com tudo isso que está sendo mostrado, também a gente tem que olhar para a nossa localidade e agradecer, né? Nós somos abençoados, né? Então, se nós temos essa bênção, recebemos essa bênção, é porque Ele está apostando em nós. Ele acredita em nós. Né? Então, nós temos que dar o retorno. É difícil a caminhada? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Nós estamos aqui passando as provas e as expiações. Mas nós vamos para a regeneração. Pode acrescer. Eu acho que tudo isso que está acontecendo nos mostrou, né, que nós estávamos estudando ali sobre a igualdade. As pessoas ficaram iguais. Exatamente. Todo mundo foi solidário, independente da religião, independente da posição social, todos se ajudando. Então, eu acho que isso aí é uma fala de Deus conosco. Exato. É como eu enxergo. Embora a tragédia seja uma coisa muito triste, tem gente que perdeu familiares, crianças, filhos, né? A tragédia é uma coisa assim que a gente não mensura, e a dor dessas pessoas a gente não tem tamanho que possa chegar em nós e dizer assim, ó, a dor que ela sentiu é desse jeito. Não tem. Mas o que a Mayra colocou é uma realidade dos fatos. Deus está mostrando que nós precisamos, quem está em cima descer, tirar o salto alto, né? E começar a olhar o outro com amor. Que a Karine colocou, né? Jesus colocou isso para nós, né? Amar o próximo, mas amar verdadeiramente, sem distinção. A gente sempre, é uma conversa que eu e a Karine tivemos aqui, que quando a gente colocasse as palavras, que dissesse, né? Que a escolha de estar aqui é de cada um. Nós não fazemos apologia de que o Espiritismo é o melhor caminho. O melhor caminho está dentro de cada um. É na fé que cada um carrega. É na crença que cada um carrega. O padre tem muita coisa boa que ele fala. Eu converso com o padre. Eu gosto de conversar com o padre. Ele é meio fora da casinha que nem eu, então a coisa funciona. Né? Mas ele acrescenta muita coisa sobre essas verdades, sobre o que Deus fala com a gente, o que Jesus nos transmitiu. Então, cada um de nós tem que encontrar dentro qual é o verdadeiro caminho que a gente quer seguir. E aí a Karine vai dizer que eu tenho alguma coisa contra o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é isso, gente. São escolhas pessoais. Eu não posso aceitar que as escolhas da Karine transformem a minha vida. São escolhas dela. Tá bem? Vamos